Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Kleber, mais uma aula aí, hoje falando sobre conjunto universo, né? Dentro do conjunto universo, né, a gente vai falar também sobre números naturais, inteiros, racionais, né, irracionais, para que esse assunto, como eu falei nas outras aulas, fique mais tranquilo possível para vocês, né? Então não esqueça de compartilhar esse vídeo e dar o seu joinha aí, né? Para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Então, o que é o conjunto universo? É aquele que pertence a todos os elementos relacionados a esse estudo. Então, assim, antes de eu chegar, né, e exemplificar melhor essa parte do conjunto universo, a gente tem que lembrar dos conjuntos que a gente estuda na escola, né? Que é o principal aqui, que é o conjunto dos números naturais, não é isso? Que é representado aqui por 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Esse conjunto dos números naturais, galera, ele é finito ou infinito? Muito bem, infinito, né? A reticência aqui, e a gente sabe que a ideia de sucessor, né? Toda vez que você pensar no número, você soma esse número mais um, né? Aí a gente tem um outro conjunto aqui, que é um pouquinho maior, que é o conjunto dos números inteiros, que aí já é gerado por números, né, negativos e positivos. Então ele tem menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Nesse caso aqui, o inteiro ele é infinito tanto à esquerda como à direita, e o natural ele só é infinito à direita, né? Então ele começa em menos 2? Não. Ele começa em menos infinito. Quem é esse? Não sei quem é, né? Aí a gente tem o outro que é o números racionais, né? Que a gente chama do nosso Q, que também é infinito. Que aí também agora ele tem as frações e os números decimais. Então aqui eu tenho menos 2, né? Menos, vou separar esse por ponto e vírgula, viu? 1 meio, né? Que mais aí? 1 meio é 0,5. Não vou seguir a ordem dele não. 0, né? 1 meio. Aí eu poderia ter aqui 1. E assim sucessivamente. Aí a gente tem outro número, o outro conjunto, que é o conjunto dos irracionais, que é dada por Q' ou Izinho, né? O que são números racionais? São dízimas infinitas e não periódicas. Aqui é o I, né? Então eu teria o que? O π, né? Vou escrever a reticência que eu esqueci, o π. Ele é positivo, mas também existe a parte dele negativa, né? O zero não faz parte, lembre. Eu tenho a raiz de 3, raiz de 2 e assim sucessivamente. Lembrando que um número irracional são dízimas infinitas e não periódicas. Então todas as raízes de números números primos, ele é um número irracional. Professor, só existe esse? Não. Eu poderia ter, dar outro exemplo aqui, 2,735, 38, 6, e aí vai. Né? É uma dízima infinita e não periódica. E aí, o outro conjunto, né? Que é o conjunto dos números reais. Como a gente está falando aqui, né, de conjunto, como é que fala, universo? A gente está falando de conjunto reais. Eu vou parar no números reais, mas lembrando que existe o conjunto dos números complexos, que é um pouco maior, né? E a gente vai ver depois, né, em outros estudos. Mas a gente vai parar aqui a parte do conjunto, e aí a proporção que a gente for avançando,
a gente vai. Então, nosso universo aqui vai ser o conjunto dos números reais. Então, quando a gente trabalha a relação aqui, ó, né, dos conjuntos, a gente tem aqui o conjunto dos inteiros, que é um conjunto menorzinho, né? Aí eu tenho o conjunto dos números naturais, desculpe, inteiro agora. Aí eu tenho qual outro conjunto? Conjunto dos números racionais, que é o nosso Q. Aí eu tenho o conjunto dos números irracionais, que é um conjunto à parte, ó. Então aqui o conjunto dos números irracionais, né? Que eu vou representar aqui por I, mas pode ser o Q'. E não menos importante, né? Que é o nosso universo aqui, que é esse conjunto aqui que engloba todo mundo, que é o conjunto dos números reais, né? Então esse seria aqui nosso conjunto universo, né? Aí como é que eu sei disso aí? Então aqui, o que é que a gente está trabalhando? Relações aí de pertinência, né? O que seria isso, professor? Eu estou trabalhando em subconjunto de cada conjunto, né? Eu estou dizendo que que N está contido em Z, que Z está contido em Q, e que R, né, contém todo mundo aqui, e que Q e o I está contido em R, né? Aí, como é que a gente fala disso? A gente fala quando vai estudar aqui, ó, subconjunto. Então, tem o conjunto H, que é essa relação aqui, eu estou dizendo que, como é que lemos isso? H está contido em B. Eu estou dizendo que H está dentro de B, né? Aqui eu estou dizendo que M está contido em B. Estou dizendo que M está dentro de B. E quando eu tenho essa simbologia aqui, eu estou dizendo que T não está contido em B. Quando a gente volta aqui, né, e mais um pouquinho para os conjuntos dos números naturais inteiros, o que é que acontece? Eu tenho que N está contido em Z, que está contido, ó, em Q, que está contido, muito cuidado, em quem? Em R, e R contém o irracional. Professor, por que mudou? Porque esse conjunto dos irracionais não está dentro de Q, mas ele está dentro de R, então ele contém, né? Então quando eu mudo aqui, ó, a simbologia, eu estou dizendo que ele contém, né? Então se eu fizer assim, ó, subir aqui mais um pouquinho, eu digo que, cadê? Aqui. B contém H, né? Então estou dizendo que H está dentro de B. B contém H, né? Então estou dizendo que o que que H está dentro de B. É isso que eu estou dizendo, tá? Dessas definições, né, de conjunto e subconjunto, temos algumas propriedades. A primeira é que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, o conjunto vazio ele está contido, né, em qualquer conjunto A, para qualquer A, né, conjunto, e que todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, eu estou dizendo o seguinte: os elementos todo natural, pega aqui,
está dentro do seu próprio natural. Ele contém todos os elementos. Entendeu? Claro que eu fiz aqui uma simbologia, mas ele tem o mesmo tamanho. Então todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Tá? Vou fazer aqui um exemplo, vindo do que a gente já vem trabalhando aí, né? Nos vídeos e nesse também, que é a representação tabular de cada um dos conjuntos aí. Então do conjunto A, como é que ficaria essa representação tabular, galera? Todos os elementos de A. Então seria 1, 2, 3, 5, 7, 8. Você fala por quê? Porque A, ó, é tudo isso aqui, ó. Muito cuidado. Claro que aqui existe uma interseção, né? Que compartilha alguns elementos, mas o A faz tudo isso aí. Então A é 1, 2, 3, 5, 7 e 8. Quem seria o B? O B é tudo isso aqui, ó. Então o B vai ser 0, 3, 5, 0, 3, 5, 7, 9 e 12. Essa é a representação tabular, lembra? E o conjunto C, vou botar de preto, é tudo isso aqui. É o que sobrou, né? Vou nem riscar. Então C seria quem? 2, 3, 5, 4. Ah, professor, você esqueceu a ordem. Eu realmente esqueci, mas não tem problema não. Né? 2, 3, 5, 4, 8 e 9. Tá bom? Oh, faltou 4 aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não esqueça de compartilhar. E até a próxima aí. Fica com Deus. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Kleber, né? Bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje vamos trabalhar a parte de conjunto, né? Essa semana eu vou liberar alguns vídeos aí referente a esse conteúdo que é tão importante, né? E em primeiro lugar, né? Feliz 2021 e bem-vindo aqui ao nosso canal. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, né? Então, hoje, né, a parte de conjunto vamos definir, falar um pouquinho sobre as representações, diagramas de Venn, né, para que quando a gente for trabalhar as propriedades e as leis, até mesmo, né, a parte de lógica, esse assunto já seja um assunto batido por vocês, né, um assunto tranquilo. Então não esqueça aí, senhores, de compartilhar o vídeo, né, e de dar o seu joinha, né, seu legalzinho aí no canal, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é conjunto, né? Conjunto, galera, nada mais é do que a reunião, né, de vários elementos com as mesmas características. Então, o conjunto nada mais é do que a reunião, né, dos elementos com as mesmas características. A gente tem alguns conjuntos que a gente vai estudar aí no decorrer do período, mas que são os conjuntos aí, né, dos números naturais, inteiros, né, racionais, irracionais e reais. Mas aí é mais à frente, né, a proporção que a gente for pegando algumas definições. Então, a representação de um conjunto, né, o conjunto ele é representado, né, por letra do nosso alfabeto, por letras maiúsculas. Então, a representação do conjunto é dada por um conjunto A, conjunto B, um conjunto C, né? Conjunto D, conjunto E, e assim sucessivamente. Então, são por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Muito cuidado em relação a isso. Aí a gente tem a representação tabular. O que é a representação tabular?
nada mais é, galera, do que os elementos são representados aí entre chave, né, e por vírgula. Então, na representação tabular, perceba o seguinte: eu tenho um conjunto A, aí eu tenho que colocar entre chaves dos elementos 2, 4, 6 e 8. Eu também posso ter um conjunto B, no caso aí, primavera, verão, ou outono e inverno. Perceba que ele vem entre chaves e separado por vírgula, né? Professor, pode ser ponto e vírgula? Pode, mas tem que vir entre chaves separado por vírgula. Você vê que eu falei primavera, verão, outono e inverno. Aí, posso botar o E aqui? Não, porque essa não é a representação do conjunto, tá bom? Uma outra representação que a gente utiliza muito é a representação no diagrama de quem? De Venn, né? O que é a representação do diagrama de Venn? Nada mais é do que a gente chega aqui, ó, escrever agora os conjuntos que estão lá em cima, né? A, percebe? Os elementos 2, 4, 6 e 8. Isso aqui é a representação no diagrama de Venn. Esse daqui é o diagrama de Venn, tá? O outro diagrama aqui do conjunto B, vou fazer um pouco maior aqui, né? Seria escrever primavera, o outro verão, outono, inverno, né? Aqui seria o nosso conjunto B, tá certo? Aí a gente tem a representação por propriedade. Como assim, professor? Aqui, você percebe aqui que ele já mudou. Então, por propriedade, agora eu vou falar, né, como é que esse conjunto vai se portar. Então, eu tenho um conjunto A aqui, um exemplo A, que diz que X está o quê? X é um país da América do Sul. Então, eu estou dizendo, ou seja, que o conjunto A é formado por todos os países da América do Sul. No conjunto B, a propriedade, eu estou dizendo que existe um número X, tá o quê? Ó, essa barrinha aqui significa tá o quê? X é um planeta do sistema solar. Então aí eu estou dizendo que o conjunto B é formado por todos os planetas do sistema solar. E no conjunto C, eu estou dizendo que C, né, é um valor X, tá o quê? X é um número primo. Que número primo? Não sei, todos, né? Todos os números primos é X. Então, você percebe agora que eu não estou mais escrevendo, né? Como eu fiz no exemplo de cima, enumerando. Eu estou dizendo que eu estou dando uma propriedade. Aqui eu poderia dizer o quê? B, né? Existe um X, tá o quê? X é as estações do ano. Então, o que são as estações do ano? Todas, né? Primavera, verão, outono e inverno. Tranquilo? Vamos lá, hein? Então, ainda falando um pouco mais de conjuntos, a gente tem aí, né, a classificação de dois conjuntos importantes, que é o conjunto unitário, que é aquele que é formado por um único elemento. Então, eu posso dizer aqui conjunto A, né, formado por um, ou também pode ser um conjunto B. Deixa eu ver. Formado por A, né? Você vê que quando eu represento o elemento do conjunto, né, ele fica minúsculo. Quando eu represento o conjunto, ele é maiúsculo, né? Então, formado apenas por um único elemento. E o conjunto vazio, que é aquele que não possui elemento algum. Então, o vazio, ele tem duas representações. Muito cuidado, né? A representação do vazio é esse zerozinho aí com a bolinha cortada, ou, né, as duas chaves em aberto sem qualquer elemento. Então, essa é a representação do vazio.
né? Então o vazio já está dizendo, não possui elemento algum, né? E ainda falando um pouquinho mais, a gente tem o que? Dentro dessa classificação, o conjunto dos conjuntos finitos, né? Se um for vazio ou se ao contar, né, os seus elementos um a um, chega-se a um valor finito de contagem. Professor, não entendi. A gente deu o exemplo lá, ó, do conjunto A, que os elementos 2, 4, 6 e 8. Você vê que ele é finito. Ele parou aqui, né? Então ele já tem um finzinho aí, né? Com os elementos de A, 2, 4, 6, 8. 10 faz parte? Não, porque ele é finito. Quando a gente fala que um conjunto é infinito, eu estou dizendo que é todo conjunto que não é finito, né? Então é todo conjunto que não é finito. Então, como assim? A gente viu que o conjunto scalar são os números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Ele não tem fim. Ele é um número infinito. Eu estou escrevendo a parte dele aqui positiva, mas ele também tem a representação dele o quê? Negativa. Muito cuidado com 1, viu? Porque 1 não é número primo, tá bom? Então, por definição, seja um número composto. Tá? Então, aí você vê que a reticência, ele indica que esse conjunto ele é infinito. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse material. Não esqueça de compartilhar, dar seu joinha aí, né? E até a próxima aí. Fica com Deus. Tchau, tchau.